Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma seleção de questões que eu separei e acredito que são as mais cobradas em provas de hospitais particulares. E foi com base em 5 provas que eu já prestei de instituições privadas, 3 foram para hospitais e 2 para home care, onde eu passei em uma dessas provas para o hospital e nas outras para home care eu passei nas 2. Na de hospital eu passei na prova escrita, mas na entrevista eu não passei. Eu acredito que foi porque eu não tinha nenhuma experiência. Nas de home care eu passei nas 2 e escolhi trabalhar em um deles. Trabalhei por pouco tempo, aí depois eu resolvi me dedicar aos meus estudos para concurso público e a outras coisas assim que eu acredito serem mais importantes no momento para mim. Pessoal, só mais uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês é que vocês comentem, deixem nos comentários aqui abaixo do vídeo sobre as questões que vocês, por experiência, por já ter passado por esse tipo de seleção em hospitais particulares e perceberam que eram mais cobradas nesse tipo de prova. E assim a gente vai praticar um ato muito importante para que nós possamos conquistar os nossos sonhos, que é a generosidade. Inclusive, em um livro muito bom que eu estou lendo e indico para vocês lerem também, que é do William Douglas, o livro de como passar em provas de concursos públicos. Um exemplo que aprendi no livro foi que se fizermos um grupo de estudo, por exemplo, um colega faz um resumo de um manual do Ministério da Saúde e o outro colega faz outro, assim a gente vai poder trocar o material e juntos alcançarmos a nossa vitória. Cada um vai estudar pelo resumo do outro, então vai ficar muito mais fácil da gente conseguir os nossos sonhos. E a dica é essa, gente, deixar o egoísmo. Não temos que ter medo que o outro passe antes de nós, por exemplo, até mesmo aquela pessoa que eu ensinei, que eu ajudei, ela passe antes de você. Se ele passar, dê os parabéns de todo o coração e acredite que a sua vitória ela também vai chegar, não chegou ainda porque não era a hora, mas com perseverança. E se nós não desistirmos, é isso que eu tenho falado para mim mesmo, que se eu não desistir, eu vou alcançar, e eu sei que é verdade, porque a cada prova que eu tenho feito, eu tenho percebido que eu tenho subido o degrau, que eu tenho alcançado uma melhor classificação. A cada prova que eu tenho feito, eu tenho conseguido me classificar em todas. Agradeço a Deus muito por estar me dando força, porque eu estou encontrando ânimo e fator para me motivar a não desistir jamais. Então é isso, gente. Siga em frente, nunca desista, pois não é só estudar para passar, e sim estudar até passar. Se nós perseverarmos e pensarmos assim, com certeza a nossa hora vai chegar. Fica as dicas e vamos que vamos, porque eu já falei demais. Agora eu vou mostrar as questões para vocês. São essas as questões que eu acredito que caem mais em provas de hospitais particulares, pela minha experiência, que eu fiz uma seleção de 16 questões somente, mas bem assim, direcionada mesmo. A primeira delas é: o que é um choque hipovolêmico? Descreva sinais e sintomas e intervenção de enfermagem. Então é interessante vocês estarem respondendo esse questionário e antes de fazer a prova para o hospital particular, tá estudando o questionário, porque eu acredito que vocês vão ter sucesso sim, tá bom? E eu também, claro, vou fazer isso sempre que eu for fazer e precisar. No momento eu não estou procurando por emprego, tá bom? Mas você que tá, vai ser muito bom para você. Segunda questão que nunca deixa de cair é: o que é diabetes mellitus? A gente tem que saber a diferença da tipo 1 para tipo 2, os sinais, os sintomas de cada uma delas, os fatores relacionados e principalmente as intervenções de enfermagem. Tem que saber o valor da glicemia capilar em jejum, tá bom? Quais são os níveis normal e o que está fora do normal. Então, tudo que for referente a diabetes mellitus tipo 1 e 2, nós temos que saber.
Terceira, o que é infarto? Descreva sinais, sintomas, fatores relacionados e intervenções de enfermagem. A quarta é sobre passar a sonda vesical de Demora. Como passar uma sonda vesical de Demora? Então aqui a gente tem que relembrar todos aqueles materiais que é utilizado na sonda vesical de Demora, sobre as luvas estéreis, sobre as luvas de procedimento, tudo que as cubarrim, tudo que for utilizado, tá bom? Na sonda vesical de Demora, é interessante a gente estar estudando também. Quinta questão fala dos cálculos de medicamentos. Não deixe de aprender as fórmulas básicas, como por exemplo, as de gotejamento, microgotas, gotas e etc. Sexta questão, quais os cuidados de enfermagem em um paciente que esteja com dreno de tórax? Também é uma questão bem interessante que com certeza pode cair. Sétima questão, o que é um catéter nasointeral? Quais os materiais e como é o procedimento utilizado para a realização dele? Beleza? Oitava questão, o que é AVC? Descreva sinais e sintomas e a intervenção de enfermagem. Temos que saber também. Nona questão, o que é uma parada cardíaca? Descreva sinais e sintomas e intervenções de enfermagem. Pessoal, na parada cardíaca, eu aconselho vocês a estarem procurando as diretrizes, tá? De Guidelines, que são as novas diretrizes que saiu agora em outubro desse ano de 2015, que fala exatamente sobre os profissionais de enfermagem, como atuar diante de uma ressuscitação cardiopulmonar. São diretrizes da Sociedade Americana, então são protocolos, é um protocolo que os profissionais da saúde eles têm que estar seguindo e sempre caem questões de prova para concurso público e também para hospital particular. Eu vou postar aqui em breve, em uma das minhas videoaulas, quais foram essas atualizações e vou estar mostrando tudinho para vocês. Então não percam, fiquem atentos que qualquer hora vai estar saindo. Décima questão, sobre medicamentos utilizados na parada cardíaca. Então nessas diretrizes também tem todos os medicamentos. Vou dar um exemplo aqui. Até esse ano, outubro desse ano, era para a gente utilizar como medicamentos em uma parada cardíaca a vasopressina, a epinefrina, a lidocaína e a amiodarona. Só que com a nova diretriz, as novas regras, foi retirada a vasopressina. Agora a epinefrina, a amiodarona e a lidocaína. A lidocaína e a amiodarona. Porque aí formava a palavrinha vela, agora é a palavrinha ela para se decorar. Então é só uma dicasinha. Outra dica que fica na questão 11, que eu coloquei aqui, é o que é a SAI. Sempre eles perguntam sobre a sistematização da assistência de enfermagem. Quais são as etapas do processo de enfermagem? Explique cada uma delas. Nas de home care, todas caíram sobre eu acho que em todas as provas que eu fiz caiu sobre a sistematização da assistência de enfermagem. E aí eu vou deixar uma dica também para vocês, que é para se decorar as etapas do processo de enfermagem. Fica a palavrinha CDPIA. Então, você lembra de CDPIA, você lembra do processo de enfermagem com as suas etapas. C é de coleta de dados, o D é de diagnóstico de enfermagem, o P é de planejamento, o I é de implementação e o A é da avaliação. Formou o CDPIA, então a gente já sabe as etapas do processo de enfermagem. Só que eu não vou estar respondendo para vocês não, tá, gente? É só que eu achei interessante comentar aqui de forma bem rápida. A 12ª questão é das medidas de controle de infecção, para que nós venhamos descrever e depois estar estudando, tá? Todas as medidas de controle de infecção. 13ª, quais os EPIs utilizados no atendimento ao paciente que esteja em restrição de contato, restrição de aerosóis e restrição de gotículas. 14ª questão, não deixar de ler o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Ele é grande, sim, ele é extenso, mas ele é muito importante para quem está estudando para concurso e para quem está fazendo
todo tipo de seleção, prova de hospital particular, enfim. Aqui no meu canal eu tenho, bem resumidamente, todas as penalidades que são aplicadas pelos órgãos fiscalizadores, COFEM e COREM, para quem infringir o Código de Ética. Então aqui tem vídeo sobre isso, vocês podem estar estudando, e eu também posso mandar o material resumido para vocês sobre o Código de Ética dos profissionais de enfermagem, tá bom? É só vocês estarem comentando e pedindo. 15ª questão fala das leis, das principais leis, decretos, resoluções e sobre o que cada uma dispõe. Então, por exemplo, nós temos que saber da Lei 8.142, que fala sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e o financiamento. Nós temos que saber da Lei 8080, que fala sobre a regulamentação e a criação a criação foi o artigo 196 ao 200, que criou o SUS, e a 8080 regulamentou os artigos 196 ao 200. Então, tudo o que for referente a leis, a decretos, a resoluções, ao que está atual, que o profissional de enfermagem ele deve fazer ou não, como, por exemplo, a autohemoterapia é proibida aos enfermeiros executarem. Então, tudo que for referente a isso, nós temos que conhecer a lei e a finalidade, tá bom? Então, essa aqui é outra coisa que é muito importante. A 16ª questão, eu coloquei aqui para se elaborar um plano de cuidado com base na sistematização da assistência de enfermagem de um caso clínico complicadíssimo. Por que de um caso clínico complicadíssimo? Porque se nós soubermos o complicadíssimo, nós vamos saber responder o mais fácil. Então, foi com base nisso. Então, gente, são essas as questões, tá? Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa porque o vídeo ficou talvez até um pouco grande demais, mais do que eu gostaria que ficasse. Mas é isso aí, se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um joinha no vídeo, se inscreva no meu canal. Um abraço e até as próximas outras videoaulas, beleza? Tchau!